Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula 2 do nosso curso de Direito de Família, principalmente falando das atualizações, como a gente comentou na aula 1. E hoje a gente vai falar a respeito de uma coisa nova, falando um pouquinho sobre afeto, que é o poliamor, né? Então o poliamor, o que é o poliamor, né? O poliamor é uma palavra nova, é um termo bastante novo ainda para muita gente. Quem estuda, né, direito de família, quem está sempre pesquisando, com certeza já ouviu falar esse termo poliamor. Quem não conhece, eu vou dar o exemplo do Mr. Catra, que vocês devem ter conhecido, infelizmente ele faleceu até jovem. E ele era um exemplo clássico de uma relação poliamorosa. Ele vivia com uma esposa, que ele casado realmente com ele, e com outras 4 mulheres. Essas 4 mulheres seriam, na concepção dele, suas companheiras. Então o Mr. Catra vivia efetivamente numa união poliamorosa. O que é a união poliamorosa? Você tem ali uma união entre 2 ou mais pessoas com o objetivo de ter uma vida em comum. Vida em comum em todos os sentidos, gente. Ter patrimônio, criar filhos, enfim, manter comunhão de vida. Só que ao invés de você manter uma comunhão de vida com uma única pessoa, você opta por manter essa comunhão de vida com melhor dizendo, com mais de uma pessoa. Então você pode ser um homem e 2 mulheres e um homem, 3 mulheres, 3 homens, todas situações que envolveriam uma união chamada de poliamor. O poliamor, gente, não é reconhecido ainda pelo nosso ordenamento, tá? Ele é uma realidade, no Brasil inteiro existem milhares de relações poliamorosas, porém eu não tenho ainda nenhum tipo de regulamentação com relação ao poliamor. Poliamor é uma construção nova, o que se tem são algumas decisões sobre questões pontuais envolvendo uniões poliamorosas, mas a regulamentação como uma união ou como uma entidade familiar, isso eu não tenho, e é o que efetivamente as pessoas que vivem numa relação como essa, poliamorosa, vêm tentando buscar, um reconhecimento e a obtenção de direitos para que eles possam aí ter uma comunhão de vida como os demais casais que vivem uma relação monogâmica. Então, os casais que nós conhecemos são formados por 2 pessoas, um homem e uma mulher, ou 2 homens ou 2 mulheres, então sempre 2 pessoas. O nosso Estado, Brasil, ele é monogâmico. Inclusive, no artigo 1521 do Código Civil, nós temos ali os impedimentos matrimoniais, e um dos impedimentos matrimoniais é justamente ser casado. Então, se você já é casado ou vive com alguém, ou está numa união estável com uma outra pessoa, você não pode estabelecer uma outra relação simultânea. Se você tiver isso, você tem uma relação impedida, ou seja, ilícita. Essa relação é impeditiva. Eu não tenho como manter 2 relações com o mesmo valor e peso jurídico. E é isso que as pessoas que vivem nesse relacionamento poliamoroso pretendem. O reconhecimento de família para uniões com mais de 2 pessoas, tá? Aqui, gente, queria que vocês dessem uma olhada no slide. Eu coloquei para vocês a foto de uma edição da revista Veja de 2018, em agosto do ano passado, um ano e pouco atrás, onde o tema foi objeto de capa da Vejinha, Veja São Paulo. Vejam que aqui, na capa, nós vemos aí um trisal. O que é um trisal, gente? O trisal é a união formada por 3 pessoas numa união poliamorosa. Então, numa união poliamorosa, você vai ter 3 pessoas formando um trisal. Se você tem 4 pessoas, eles costumam, ou essas pessoas costumam chamar esses relacionamentos de quadras, e mais de 4 pessoas costumam chamar de relações poliamorosas simplesmente. Então, os trisais são as relações poliamorosas mais comuns. Então, a gente vê alguns casos, algumas uniões de fato, com mais de 2 pessoas, né, formando aí os trisais, e essas uniões, elas não são uniões consideradas como famílias, formando apenas uma união de pessoas ligadas pelo afeto, mas sem proteção como família. Nessa reportagem especificamente, que a revista Veja colocou, ela abordou tanto a relação afetiva dessas 3 pessoas, como também a divisão de patrimônio, né? Eles administram uma clínica de estética super famosa, têm um patrimônio vasto. Depois que a 3ª pessoa entrou para esse trisal, ainda essa pessoa modificou de alguma forma também a aquisição de patrimônio. Como tudo isso vai ser resolvido se eu não tiver aí a regulamentação, né? Tudo terá que ser resolvido como sociedade de fato. E o que eles buscam, então, é a regulamentação como famílias, né? Então, essas relações
essas pessoas se relacionam entre si com pessoas que se gostam, que querem ter uma vida em comum, querem ter uma vida juntos, mas ainda não temos essa regulamentação, o que acaba gerando uma insegurança muito grande para as pessoas que participam dessa relação. Então é realmente uma relação complicada. Aqui nós temos, gente, no nosso slide, uma posição de um professor, pesquisador também da Universidade de Lisboa, que vive uma relação poliamorosa, mencionando a sua posição a respeito disso. Ele fala sobre poliamor, sobre ética, e nessa entrevista que ele deu há algum tempo atrás, ele comentou que as pessoas que vivem em poliamor, lendo especificamente o que está escrito aqui, gente, diz que os sujeitos lidam com os constrangimentos contemporâneos de uma sociedade individualizada de forma a produzirem-se como sujeitos poliamorosos. Vejam, pessoal, você tem pessoas vivendo em relações poliamorosas e o que ele está discutindo aqui é uma coisa séria, Ele diz que as pessoas passam por constrangimentos a partir do momento que expõem viver numa relação de poliamor. Então, quando você apresenta o seu companheiro, aspas, vamos chamá-los assim, o seu companheiro que mora com você e um outro companheiro que também mora com você, é uma situação que acaba gerando um certo constrangimento no ambiente. Então, o mesmo constrangimento que algum tempo atrás se via com as relações hoje bastante tranquilas e aceitas, inclusive reguladas juridicamente, que são os relacionamentos homoafetivos, acontecia isso também. Então, nas relações poliamorosas vem acontecendo a mesma coisa. Você não tem uma regulamentação, você não tem o reconhecimento de entidade familiar, e quando então você vive numa relação como essa, não é difícil que essas pessoas passem por alguns tipos de constrangimentos, tá? A discriminação com relação às pessoas que vivem nessa união poliamorosa é bastante grande, Então, elas interferem na vida das pessoas, essas situações. Então, fica complicado você ir numa reunião de pais, Fica complicado você adquirir direitos com relação aos outros membros desse trisal ou dessa quadra, Então, é bastante importante que essa situação de constrangimento acabe. Os relacionamentos poliamorosos, gente, nós temos vários tipos de relações poliamorosas. Como assim vários tipos? Comentei com vocês logo no início da nossa aula, Eu tenho os relacionamentos formados por 3 pessoas, que são conhecidas como trisais. Eu tenho os relacionamentos formados por 4 pessoas, formando as quadras. Eu tenho relações até como a do Mr. Catra, que era formada por mais de 4 pessoas, que era uma relação poliamorosa, realmente formada no mínimo por 5 pessoas. Quando ele faleceu, ao que tudo indicavam as reportagens que a gente lia sobre a matéria, que ele tinha 4 companheiras e uma esposa. Então, ele vivia uma verdadeira união poliamorosa. Então, os relacionamentos sendo poliamorosos, gente, eles admitem vários tipos de situação. Então, você pode ter aí uma relação primária ou secundária. Em que sentido primária ou secundária? Você pode ter, por exemplo, numa relação poliamorosa, pessoas que sejam homossexuais, pessoas que sejam bissexuais ou pessoas que sejam heterossexuais. Você pode ter, por exemplo, uma quadra onde você tem, vamos supor, 2 homens e 2 mulheres, as mulheres se relacionam entre si, ou não querem se relacionar entre si, ou os 2 homens da relação se relacionam entre si e também com as mulheres da relação. Então, se você tem, por exemplo, uma relação poliamorosa de 4 pessoas, uma quadra, onde uma delas é hétero, essa vontade dessa pessoa é respeitada dentro do grupo. Então, as relações sexuais numa relação poliamorosa, ela pode ser bastante diversificada. E dentro daquele grupo, entre essa quadra, usando o exemplo da quadra, é uma coisa que entre eles é bastante honesta, ou seja, é uma relação poliamorosa entre este grupo de 4 pessoas. Não significa que eles vão sair por aí e tendo relações com outras pessoas de fora, não. É uma relação séria entre 4 pessoas, é uma relação séria entre 3 pessoas. Então é possível que você tenha vários tipos de relações envolvendo pessoas que sejam tanto heterossexuais, quanto bissexuais, quanto homossexuais. Então você tem, por exemplo, casais, trisais, vamos falar em trisais. Trisais onde você tem um homem e 2 mulheres, que é o mais comum, Parece que o homem tem tem a tendência maior a um preconceito, então muitos homens não aceitam dividir as suas parceiras, Então o mais comum dos trisais é um homem e 2 mulheres. Então você tem esse homem que é heterossexual e só se relaciona com mulheres.
Então, eles vivem esse trisal onde ele tem relações sexuais com as suas duas mulheres. Elas podendo ser também heterossexuais, então elas têm relações sexuais com o parceiro homem, mas não têm relações sexuais entre elas. Então, as regras estabelecidas dentro do grupo poliamoroso são exclusivamente feitas entre eles. O que for decidido entre o grupo é o que vale para essa união. Então, a gente, obviamente, sabe disso através de depoimentos, reportagens, entrevistas dadas por pessoas que vivem essas relações poliamorosas e falam um pouco dessa experiência. Mas não porque a lei determina, porque eu não tenho nenhum tipo de regulamentação envolvendo relações poliamorosas. Isso vem sendo, de acordo com as pessoas que estão envolvidas nessas uniões poliamorosas, vem sendo um problema realmente, tá? Bom, então aqui, ainda falando, gente, dando uma olhadinha aqui no nosso slide, ainda falando com relação à forma como os casais se relacionam, os trisais ou as quadras se relacionam, é essa questão que eu expliquei para vocês agora há pouco. Olha só, aqui onde eu grifei de vermelho. Há também os denominados acordos geométricos, que são descritos de acordo com o número de pessoas envolvidas e pelas suas ligações. Alguns exemplos são os trios e as quadras, organizados conforme as geometrias das letras V e N. O que isso quer dizer? Vou tentar passar para vocês aqui, rabiscando na lousa. Olha só, quando eu falo nessas relações, vamos imaginar um trisal, né? Então você tem aqui A, B e C, né? Então você tem esse trisal, o exemplo clássico, então, formando essa triangulação, é A e B, as mulheres da relação, e eu tenho C como homem da relação. Numa relação dessa possível, eu teria um homem heterossexual que se relaciona com suas duas mulheres também heterossexuais. Mas eu poderia ter uma outra configuração geométrica diferente. Eu poderia ter isto e poderia ter isto aqui também. Isso aqui também é uma relação poliamorosa. Então eu poderia ter uma relação onde A e B também fossem homossexuais, B fosse hétero, então ele não se importa que essas duas pessoas se relacionem entre si e ele prefere se relacionar entre elas dessa forma. Então, esses acordos geométricos, como a comunidade fala, as pessoas que participam das associações ligadas ao poliamor, que eles comentam, o que for estabelecido pelo grupo, gente, é o que está valendo. Da mesma forma que a gente fala no casamento, né, gente? O que acontece entre quatro paredes numa relação matrimonial é problema do casal. Desde que haja permissão, desde que haja concordância, não se pode falar se isso é certo ou errado. Então, essas questões aqui, num grupo poliamoroso, numa relação poliamorosa, também é discutida pelo grupo. Então, quando a gente fala, eu comentei agora há pouco, né, do V e do W, né? Então, o V seria isso aqui. Numa relação que eu falasse de W, eu poderia ter uma situação onde eu tenho uma pessoa aqui, então, colocar em A, B, C, D e E. Onde eu poderia ter essa pessoa que se relaciona com essas duas, que sejam de sexos diferentes, ou que sejam ambas homossexuais, e essas, por exemplo, sendo hétero e preferem se relacionar apenas com pessoas do sexo oposto. Então, essas relações, gente, entre pessoas que vão viver o poliamor, que aceitam o poliamor, são perfeitamente listas entre eles. Vamos supor que eles não fossem pessoas casadas. Não são pessoas casadas porque não se admite casamento. Vamos dizer que eles não vivessem numa união poliamorosa. Vamos falar numa relação de pessoas que são livres para resolver fazer o que elas quiserem da vida delas. A partir do momento que uma pessoa resolve ter uma vida sexual livre, fazer o que ela bem entender, ninguém pode se intrometer. Então poderia acontecer essas situações sem compromisso. Num compromisso existe a maior seriedade. Então, essas pessoas que vivem em trisais ou quadras definem a sua vida sexual entre elas. E aquilo que for bom para todos, isso sim será respeitado entre o grupo. Então, isso é uma coisa importante e que os grupos que participam das comunidades poliamorosas, que falam sobre poliamor, elas pregam isso bastante. Ou seja, dentro da união poliamorosa, todos os interesses são respeitados. Se não houver o respeito entre eles, você não pode falar numa relação séria de poliamor, tá? Então, é uma relação que se apresenta como comum na nossa sociedade hoje. São vários trisais que a gente conhece, várias quadras. Os trisais são as relações poliamorosas mais comuns, tá, gente? Mas você tem quadras e relações poliafetivas também. Então, todo mundo vivendo ainda sem nenhum tipo de regulamentação focada no direito de família, né?
Então, o que acontece? Esses, aspas, vários amores simultâneos que eu coloquei aqui há pouco para vocês no nosso slide, não é querendo dizer que são vários amores fora dessa relação fechada. Esse amor que liga essas pessoas é interno dentro dessa relação, né? Sem importar o gênero dessas pessoas, se é homem, se é mulher, se é bissexual, se é heterossexual. Isso aí quem vai decidir como vai ser feita essa vida é o trisal ou a quadra dentro dessas relações. Tá? A ideia de quem defende o poliamor, das pessoas que estão envolvidas no poliamor, é a igualdade de direitos. As mesmas bandeiras, gente, que foram erguidas e defendidas pelos casais homoafetivos a partir do momento que eles queriam simplesmente o reconhecimento da união homoafetiva. Então, a ideia defendida por eles e que foi abraçada pelo STF e pela sociedade é a igualdade. Igualdade e liberdade. Eu vejo, aspas, eu vejo o amor de uma forma livre. Eu amo A, B e C, porque eu não posso viver amorosamente ou ter uma vida familiar com A, B e C. Vejam que o conceito é bastante difícil de ser assimilado pela sociedade. Lógico, e aqui não colocando a minha opinião, longe disso, nem quero colocar a minha opinião, né, em questão. A questão é as alegações que são colocadas pelos trisais, pelas quadras e pelas uniões poliamorosas. Por que eu não tenho a liberdade de viver uma entidade familiar com A, B e C? Por que eu tenho que viver uma união amorosa exclusivamente com A, se o amor não pode ser rotulado nem quantificado? Eu só posso amar A ou eu posso amar A, B e C? Então essa é uma questão que se coloca aqui na defesa dos interesses da união poliamorosa, falando bastante na liberdade e na igualdade, que são princípios constitucionais. Então essa é a defesa que se coloca aqui, querendo a flexibilização do nosso modelo atual monogâmico. Bastante difícil, lógico, né, gente? Não dá para você dizer que você quebra esse paradigma e quebra essa posição de um Estado com uma rapidez. Né? Isso leva um certo tempo, a sociedade tem que se acostumar com essa ideia, o Estado tem que entender que isso é importante ou não e verificar o que a sociedade realmente espera do Estado para regulamentar esse tipo de união, que é bastante difícil. Vejam que aqui a ideia, gente, dessa psicóloga especialista em sexualidade e relações afetivas diz o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, ó. O amor romântico começa a sair de cena, levando com ele a sua principal característica, a exigência de exclusividade. Sem a ideia de encontrar alguém que lhe complete, abre-se um espaço para novas formas de relacionamento amoroso, com a possibilidade de se amar e de se relacionar sexualmente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Vejam, gente, a ideia é bastante inovadora, é bastante nova. Ela tem a ver com os novos tempos em que a gente vive hoje. Então, segundo essa psicóloga, o amor, na forma como nós conhecemos, aspas, né, como conhecemos e como se prega, não seria o amor no seu sentido mais amplo da palavra, né? O amor que se coloca numa relação monogâmica é exclusividade. Então, você me ama, eu te amo, na nossa relação não cabe mais ninguém. O que se coloca aqui por essa psicóloga é uma liberdade maior de você poder amar mais de uma pessoa por suas próprias características. Então, em tese, de acordo com a posição dela, eu poderia amar A, poderia amar B e C com a mesma intensidade e com o mesmo desejo de formar uma família com essas 3 pessoas, ou com essas 2 pessoas. Alguém, não sei se vocês se lembram, algumas pessoas, alguém deve se lembrar, de um filme que já é bastante antigo, né? Então aí eu já também estou falando um pouco da minha idade, o que é muito desagradável, porém, vocês devem se lembrar de um filme chamado Eu, Tu, Eles. Esse filme Eu, Tu, Eles, da Gina Casé, tratava justamente de uma relação dessa. Ela tinha 3 companheiros, no final das contas, né? Porque o filme todo gira em torno dessa aceitação, né? Esses companheiros inicialmente não aceitavam essa posição de aspas, poligamia, que hoje a gente dá esse nome dependendo da relação de poliamor, mas no final das contas acabaram aceitando o fato e ela fica com os seus 3 pretendentes. Então, o Eu, Tu, Eles fala muito nisso, né? Numa relação poliamorosa, nada mais é do que isso, né? As pessoas acabam aceitando o fato e entendendo que existem várias formas de amar.
A forma de amar, então, proposta pelas pessoas que vivem em relações poliamorosas seria uma forma de amar muito mais livre, muito mais ampla e muito mais, na concepção deles, sincera. Ou seja, não preciso ter casos extraconjugais, não preciso buscar lá fora o que eu não consigo completar dentro da minha família, do meu relacionamento com essa pessoa. Então, na defesa desses direitos, desses interesses da relação poliamorosa, estaria essa ideia de que você estaria sendo totalmente aberto, totalmente sincero, a partir do momento em que você se permite amar mais de uma pessoa. Então aqui, várias vezes houve tentativas de se reconhecer de alguma forma ou de outra as relações poliamorosas, né? Essas pessoas que vivem nessas relações se reúnem periodicamente, especialmente eu coloquei aqui para vocês, destaquei uma reunião que eles têm chamada de Polencontro, né? No Rio de Janeiro, você vê que essa reunião, esse Polencontro já tem 10 edições, já teve 10 edições, né? Agora, passado o tempo dessa reportagem, deve ter tido até mais, né? E esses encontros são importantes para eles trocarem ideias, dizerem quais são os problemas que eles estão enfrentando juridicamente por não ter a proteção jurídica dessa relação, o que eles pretendem fazer, quais são as atitudes que eles devem tomar enquanto comunidade. Então, esses encontros vão trocando ideias para que eles possam tentar defender os interesses desses grupos. Então a ideia é essa. Então você encontra hoje comunidades, né, páginas no Facebook, comunidades, associações que vêm tratando do assunto e pregando aí a ideia de um amor mais amplo, de um conceito de amor muito mais aberto do que o conceito, segundo eles, mais fechado, que é o casamento monogâmico, que é a união monogâmica. Então é interessante a ideia deles de colocarem as posições, mas até o momento ainda sem algum tipo de proteção jurídica. Uma diferença necessária, gente, para colocarmos aqui, que é importante, é você distinguir o que é uma união paralela e o que é o poliamor. Então você tem uniões poliamorosas e tem famílias paralelas. O que é uma união poliamorosa? Voltando, união de mais de duas pessoas com o intuito de conviver, ter uma vida juntos, formar uma família. A união paralela não é isso. A união paralela é assim: eu sou casado com A, tenho uma vida com A, tenho nós nos casamos com a ideia de sermos um casal monogâmico, e aí eu passo a ter uma relação com uma outra pessoa de fora do meu casamento. Essa união com essa pessoa de fora da minha relação original é a união paralela. Então, na verdade, a união paralela é aquela que não corre dentro numa mesma harmonia, porém, ela ocorre paralelamente à primeira união formada. Né? Então essa é a ideia de uniões paralelas. Mencionamos agora há pouco não, na aula anterior, né, a respeito de uma jurisprudência do Rio Grande do Sul que falava um caso de união paralela. Então você tinha a união principal, o casamento, né, principal, e tinha uma outra união fora do casamento, mas ela existia paralelamente, ela coexistia à principal união. Então essa relação paralela, no primeiro momento, se assemelharia mais ao concubinato e não à união estável paralela, porque não existe, ao menos não existe prevista no Código Civil. Ela não é prevista com essa liberdade, não é prevista com essa permissão, não existe. Então a ideia de que se eu tenho uma relação como essa, eu não tenho uma relação lícita. A verdade é essa. Então, a união paralela se diferencia do poliamor nesse sentido, né? Onde eu não tenho... enquanto no poliamor eu tenho essa fidelidade entre o grupo, na união paralela eu tenho duas uniões que são tratadas em separado, são pessoas que entre elas, as companheiras, não existe um relacionamento entre elas, mas apenas entre a pessoa que mantém as duas uniões simultaneamente, né? A ideia, então, de você criar algum tipo de proteção, onde o judiciário cria, é principalmente para não deixar desassistida a pessoa que precisa, por exemplo, de alimentos. Então, às vezes, e nesse sentido, a gente tem visto decisões para reconhecer para fins exclusivamente previdenciários e de alimentos. Mas a gente tem aí outras opções também, até ligados à herança. Já tem julgados no Rio Grande do Sul permitindo, inclusive, a divisão da herança quando você tem duas uniões, onde, principalmente no segundo caso, a companheira não sabia da existência da primeira. Então, a boa-fé acaba sendo levada em consideração no momento em que você vai analisar se existe ou não direitos envolvidos ou a serem deferidos, tá? A diferença, então, gente, que a gente poderia colocar básica é o consentimento. Enquanto numa união paralela eu tenho famílias distintas que não se falam, né?
sobre o caso, que não dividem essa vontade de estar juntas, no poliamor existe a necessidade do consentimento de todos os envolvidos na relação. Então, numa relação poliamorosa, todos os envolvidos concordam, eles aceitam as condições. Lembra que a gente fez ali o desenho das uniões que são colocadas como formas geométricas, apenas para saber se você tem pessoas hétero, pessoas homo, que se relacionam entre si, que preferem ter relação apenas com a pessoa que seja hétero na relação e assim sucessivamente? Então, todos consentem, aceitam, admitem e convivem dessa forma pacificamente. Nas uniões paralelas, em geral, as uniões são paralelas e desconhecidas dos envolvidos. Normalmente, uma pessoa mantém as duas relações paralelas e as pessoas que se relacionam com essa pessoa não sabem da existência dos parceiros. Então, aí eu teria uma diferença básica no poliamor. Nesse caso, seria bem mais honesto do que na união paralela, né? Onde não haveria o consentimento de todo mundo. Então, no poliamor, existe essa necessidade e existe, sim, não só a necessidade, mas para que você possa defender o poliamor como uma união válida, uma união passível de ser regulamentada, esse consentimento e a aceitação de todos os que participam dessa união. Então essa seria uma ideia. Vamos dar uma olhada, gente, nessa jurisprudência que eu trouxe para vocês? Olha só. Inicialmente se observou que a análise dos requisitos íncitos à união estável deve centrar-se na conjunção de fatores presentes em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado de casado, a continuidade da união, a fidelidade, entre outros. Desse modo, entendeu-se que, no caso, a despeito do reconhecimento na dicção do acórdão recorrido da união estável entre o falecido e sua ex-mulher, em concomitância com a união estável pré-existente por ele mantida com a recorrente, é certo que o casamento válido entre os ex-cônjuges já fora dissolvido pelo divórcio, nos termos do artigo tal, 1571, rompendo-se definitivamente os laços matrimoniais ora existentes. A continuidade da relação sob a roupagem de união estável não se enquadra nos moldes da norma civil vigente, porquanto esse relacionamento encontra obstáculo intransponível no dever de lealdade a ser observado entre os companheiros. O que aconteceu nessa jurisprudência aqui, gente? O STJ, conforme a gente já tinha comentado na aula de hoje e na aula anterior, o STJ não vem reconhecendo uniões paralelas. O STJ vem mantendo o rigor e a rigidez no sentido de reconhecer que, se não houver a liberação da primeira relação plenamente, ou da segunda, no caso ele tinha divorciado da primeira mulher, arrumou uma outra companheira e depois voltou com a ex-mulher. No caso, então, ele já não tinha mais nada a ver com a ex-mulher. Então, o STJ não reconheceu essa união como uma união paralela válida e, portanto, não deu os direitos típicos de família que a união estável deve receber. Então, a união paralela também não é reconhecida. Alguns tribunais reconhecem, volto a dizer, para efeitos de alimentos, porém, não é a recomendação e não é a aplicação do STJ. O STJ entende que não, havendo uma outra relação paralela, ela é ilícita, eu tenho que reconhecer a primeira relação, e foi o que aconteceu nessa jurisprudência que eu passei para vocês. Então, são os riscos ainda da gente não ter essa questão reconhecida no nosso ordenamento, né? Então, aqui a turma deu provimento por recurso para reconhecer apenas a primeira entidade e a segunda, então, não foi reconhecida, volto a dizer, pelo rigor que o STJ tem tido nesses casos de não reconhecer uniões paralelas e concubinato como uniões válidas. Muito bem, o que acontece aqui, gente, com relação a essas questões, né? Eu mencionei aqui para vocês uma reportagem, né, que foi feita com relação a uma das jornadas de direito civil, falando sobre o assunto, né? Que o CNJ, ele vem contribuindo bastante com esses estudos e também com o Conselho de Justiça Federal. O Conselho de Justiça Federal, ele faz periodicamente reuniões e tratando desse assunto e tentando aí propor novas interpretações, como fala aqui no finalzinho, né? É muito importante essas reuniões, porque ele conta com a presença de especialistas que, após um período de debates, dão origem a uma melhor interpretação inerente às normas do Código Civil. Então, essas pessoas vão se reunir nessas reuniões e tentar aí chegar a um meio termo para que não haja prejuízo efetivo para as partes envolvidas em relações envolvendo uniões paralelas, né? Nessa última reunião do CJF, do Conselho de Justiça Federal, ficou evidenciada a rejeição quanto às ideias de institucionalização da poligamia, ou seja, as ideias contra o poliamor. Então, na última reunião,
do Conselho de Justiça Federal, ficou claro que as pessoas que participaram dessas reuniões, que são magistrados, especialistas em direito de família e outros, ainda são muito resistentes à ideia de poliamor e também de uniões paralelas, tá? A ideia do poliamor é trabalhar com o princípio da dignidade da pessoa humana, como eu falei agora há pouco para vocês, né? Prevendo, obviamente, a dignidade da pessoa humana, igualdade e liberdade. Esses são os pontos principais da defesa de quem trabalha com o poliamor. Os elementos que caracterizam a relação poliafetiva são os mesmos de qualquer relação, né, gente? Amor, respeito, fidelidade, compromisso com a união da família, compromisso em formar patrimônio, em formar uma família, são os mesmos elementos que a gente encontra em qualquer relação familiar. Né? O elemento fundamental que se coloca, gente, no poliamor é a publicidade. Então, para que eu possa convencer a sociedade e pessoas de que existe um poliamor, é preciso que essa relação seja notória, que todos conheçam, seja de forma transparente, sem ter que esconder nada, porque, na verdade, não existe nada ilícito nessa relação, na concepção dessas pessoas. Então, essa questão da publicidade é bastante importante também. Para a gente ir caminhando para o nosso final, gente, uma coisa importante, né? Foi colocado para o CNJ um questionamento, né? Perguntando se seria possível ou não colocar a união poliafetiva como uma união válida. Então, o CNJ foi consultado se poderia haver pelo menos o registro dessas uniões. O CNJ se pronunciou no sentido de que não é possível. Portanto, pessoal, o CNJ disse, não pode ser feito o registro de uniões poliafetivas. Em alguns casos anteriores, houve registros de uniões poliafetivas. Vocês devem lembrar que saiu isso em várias reportagens na televisão. Conseguiram fazer o registro dessas uniões, porém, apesar do registro dessas uniões terem sido feitos, eles hoje não têm eficácia para fixar direitos de família. Por quê? Porque o CNJ disse que não é mais possível estabelecer essas uniões. Então, nós tivemos aqui, eu coloquei um exemplo para vocês, aqui no slide, que houve o registro de união poliafetiva, né? Foi um dos primeiros feitos no Rio de Janeiro. Ela fez 4 registros, mas foi um dos primeiros, foi lá. Dizendo que é importante que haja isso, né? Aí ela explicando que, na verdade, essas relações buscam a proteger a família formada pelo poliamor e através desses documentos que essas pessoas fizeram, desses contratos de convivência de união poliamorosa, conseguiram alguns direitos. Olha que interessante, comentando os efeitos de uma união poliamorosa registrada que hoje, volto a dizer, é proibida pelo CNJ, tá? Então, alguns efeitos. Puderam inscrever as parceiras no plano de saúde familiar, conseguiam uma delas retirar um veículo apreendido no Detran com este documento, o que em geral só seria permitido ao cônjuge ou companheiro, mas com esse documento foi possível você retirar o veículo do pátio. Então, ou seja, nós tivemos aí, através desse registro dessa união, gente, a importância de você considerar direitos típicos de direitos de família. Então, foi bastante importante que essa união seja feita. Então, a tabeliã, a Fernanda, que foi uma das que fez os primeiros casos, entende ser extremamente importante que seja feito o registro para preservar direitos e que ela acha que é um retrocesso você proibir o registro de uniões poliafetivas. E a alegação é, o Estado, querendo dar uma vida digna para o cidadão e respeitar os direitos, proteger a igualdade, tinha que permitir o registro das uniões poliamorosas. Porém, o CNJ, até o momento, colocou como proibido fazer registros de uniões poliamorosas até o momento, pelo menos por enquanto é assim. Então, continuam-se as campanhas em televisão, continuamos vendo reportagens sobre isso, porém, até o momento, sem ainda conseguirmos sucesso. Para fechar, porque o nosso tempo está se esgotando, veja só, nós tivemos aí, gente, o relacionamento, queria que vocês dessem uma olhada aqui no slide, ó. O relacionamento de 3 mulheres formando um trisal. Esse trisal, gente, formado por pessoas intelectualizadas, né? Nós temos aí uma dentista, uma gerente administrativa e uma empresária formando esse trisal. Elas constituíram essa união que inclui testamentos de bens e testamentos vitais. Caso uma das mulheres seja à beira da morte, ligada aos aparelhos, por exemplo, apenas as outras 2 companheiras podem decidir o que fazer. Vejam, colocando coisas importantíssimas nessa escritura que elas fizeram antes da proibição do CNJ. E o que acontece nessa união, especificamente nesse caso? Essas 3 mulheres pretendem engravidar. Claro, uma delas vai engravidar. Vão fazer por método de inseminação artificial. E elas querem o registro dessa criança no nome das 3.
E elas vão batalhar, de acordo com a reportagem que foi feita com elas, para que consigam registrar a criança no nome das três, porque elas vivem nessa união poliamorosa, né? Então, a alegação é a mesma de todo mundo, né, gente? Somos uma família, vivemos bem, entre nós não há ciúmes, já houve ciúmes entre nós, mas no momento isso não existe mais. O sexo entre a gente é totalmente liberado, quem tiver afim faz, quem não tiver não faz, então, ou seja, é uma família normal. Então, gente, para nós finalizarmos, queria trazer para vocês um caso concreto ocorrido no Canadá. No Canadá, gente, o poliamor já é reconhecido, então lá já existe legislação regulando o poliamor. Algumas leis lá e alguns julgados são diferentes dos nossos, então eu queria passar para vocês este caso específico com uma solução bastante interessante que foi dada. Vamos dar uma olhadinha então aqui no nosso slide, falando do caso que aconteceu lá no Canadá. Olha só. No que se acredita ser a primeira decisão no Canadá, um tribunal da província de Newfoundland and Labrador, Terra Nova e Labrador, não sei se eu estou pronunciando correto, pessoal, mas é isso, reconheceu 3 adultos como os pais legais de uma criança nascida dentro de sua família poliamorosa, segundo informações do jornal The Star. A família recorreu à justiça depois que a província disse que apenas 2 pais poderiam ser listados na certidão de nascimento da criança, filha biológica de terceiro desconhecido, que não integra o relacionamento poliafetivo. Vejam, gente, é uma situação parecida com aquela que eu acabei de passar para vocês, das 3 mulheres, daquelas 3 empresárias, dentistas, tá? 3 empresários, dentistas e gente administrativa, que vivem juntas e querem ter um filho. Situação similar, só que lá não se poderia ter 3 pais no registro de nascimento. Aqui no Brasil, nós vamos ter uma aula para falar sobre multiparentalidade, essa condição já é possível, né? Mas lá não seria possível. Então, qual foi a decisão? Vamos dar uma olhada aqui, voltando para o nosso slide. Relações poliamorosas são legais no Canadá, então a lei já regulamentou o poliamor. O juiz Robert Fowler, da Divisão Familiar da Suprema Corte de Newfoundland, divulgou a decisão dizendo que a família inclui 2 homens em um relacionamento com a mãe de uma criança nascida em 2017. A sociedade está mudando continuamente e as estruturas familiares estão mudando junto com ela, diz a decisão de Fowler. Isso deve ser reconhecido como uma realidade e não como um prejuízo para os melhores interesses da criança. Olha que decisão interessante, que decisão sensata. Então, pouco importando quais são as convicções de cada pessoa com relação à forma de como deve ser o casamento, como deve ser a família, como devem ser as relações amorosas, o principal é proteção da família e do menor. Então a decisão foi bastante sensata, indo de encontro ao que o Canadá já permite, onde já é legalizado o poliamor, e resolvendo a questão sobre a parentalidade da criança, colocando o nome dos 3 como pais da criança, como deve ser, né, gente? Se é uma família que vai criar essa criança, o registro de nascimento teria que ser com o nome dos 3 envolvidos. E eu acho que no Brasil aqui, as nossas 3 mulheres colocadas no nosso exemplo de poliamor, elas têm grande chance em juízo de obter uma sentença positiva para que as 3 consigam figurar no registro de nascimento como mães do futuro bebê que elas pretendem ter. É isso, pessoal. Na próxima aula já vamos começar a falar a respeito de casamento, de suas peculiaridades. Eu espero vocês na próxima aula, combinado? Até lá!